Um garoto que escondia seu poder verdadeiro de todos acabou sendo transferido para uma escola de mecha-dragões, onde somente garotas estudavam, e acaba se metendo em vários problemas até conseguir de fato a confiança delas. O nome do anime está passando nesse exato momento para vocês, mas também vai estar na descrição do vídeo. A história começa 5 anos atrás, onde o Império de Arcádia tinha sido jogado num golpe de estado, onde o responsável por tudo era apenas um jovem chamado de Herói Negro, e até então a identidade do mesmo era um completo mistério. De volta ao presente, percebemos um jovem correndo, e ele acaba caindo acidentalmente no banheiro feminino, e após lançar um elogio em cima da garota para tentar se safar, ele acabou piorando ainda mais a situação pro lado dele, e acabou sendo aprisionado após isso. Uma garota misteriosa então aparece em seguida e percebe que ele possuía 2 espadas, o que era bem raro de se ver naquela época. Seguido disso, ele foi levado para conversar com a diretora e finalmente ele percebe que estava em uma academia e descobrimos que o nome do garoto era Lux Arcadia. A diretora então explica o objetivo da escola para o Prota e pede para que ele trabalhasse com as pessoas daquela escola, apesar de estudarem apenas garotas por lá. Logo a garota loira do banho aparece reprovando completamente a decisão da diretora e lança um desafio para o duelo. O nome da garota era Lizzie e ela era a princesa do novo império, enquanto o Prota era o príncipe do império antigo. Mais tarde, ele acaba levando uma bronca de sua irmã e ela relembra que desde o golpe de estado há 5 anos atrás, eles acabaram criando uma dívida que até o momento ainda não havia sido paga e, portanto, era bom que Lux evitasse esse tipo de atenção desnecessária em cima dele. O dia do duelo entre Lux e Lizzie finalmente chega e eles sacam suas espadas invocando seus mecha-dragões para poder batalhar. E o dela era um tipo divino, o que daria bastante trabalho normalmente para o Prota. Ao iniciarem a batalha, foi como esperado e Lux acabou ficando na defensiva, já que mal conseguia se aproximar da princesa do novo império. O Prota então pede desculpa pelo que aconteceu no banho, mas isso acabou deixando ela ainda mais irritada e lança uma habilidade ainda mais poderosa, apesar de não ter sido atingido por pouco. Lizzie então ficou ainda mais irritada com Lux e decide lançar sua habilidade suprema em cima dele, que controlava a gravidade, e repetidamente o mecha-dragão de Lizzie começa a se descontrolar e aparece um homem tocando uma espécie de flauta. O cenário agora era completamente diferente e um Abyss aparece, que era um monstro das ruínas, fazendo com que todos evacuassem a área, e nosso Prota acaba decidindo juntar forças com Lizzie para poder derrotar o Abyss. O mecha-dragão de Lux não era forte o bastante para poder derrotar a criatura. Por esse motivo, ele disse que criaria uma abertura para que Lizzie o finalizasse com seu poder, e após um tempo, ele finalmente conseguiu a abertura que ela precisava, e ambos acabaram com Abyss, que tinha invadido a academia. Mais tarde percebemos que a princesa estava pensando no Prota, e nos aposentos dele, vemos ele tendo uma visão de seu passado, onde falava provavelmente com seu irmão mais velho, e ao despertar, percebe a presença da princesa que estava cuidando dele enquanto dormia. Lizzie então reconhece as habilidades de Lux e revela o verdadeiro motivo daquela batalha, e era porque ele tinha visto a marca do antigo império nela, e ele promete não contar a ninguém sobre o segredo dela. No dia seguinte, Lux havia sido transferido para a academia, e após as formalidades serem feitas, ele acaba encontrando uma amiga de infância dele chamada Filthy, e a princesa estava possessa de ciúmes. Após a aula, as garotas estavam rodeando nosso Prota em busca de informações sobre ele, e a princesa pede para que ele se tornasse seu assistente pessoal exclusivo, deixando sua amiga de infância possivelmente com uma pontinha de ciúmes. E a garota de cabelos azuis aparece em seguida também, levando o Prota dali. Enquanto estavam a sós, ela pergunta se ele conhecia sobre o herói negro do passado, que havia causado a queda do Império, e ela pede para que ele encontrasse esse herói, pois tinha assuntos a tratar com ele. Após isso, Lux acaba acordando com uma companhia inesperada ao seu lado, causando um grande mal-entendido logo em seguida por uma das alunas. Enquanto ele recebia uma bronca novamente de sua irmã, ele revela que na verdade aquilo tudo foi ideia da diretora. Saindo dali, ele decide visitar a oficina onde faziam os consertos dos mecha-dragões, e eles descobrem que Elise na verdade era a mecânica que fazia os reparos por ali, que logo reconhece novamente as habilidades do protagonista e pede para que ele a acompanhasse por um tempo. Ao levar Lux para um restaurante, percebe que tinha esquecido sua carteira, e eles tiveram que se contentar com apenas alguns lanchinhos básicos. Mais tarde, a princesa revela sua história, e aparentemente ela havia sido capturada no passado, e a marca era a prova que ela tinha sido capturada pelo antigo império, e após a morte de seu pai, ela acabou se tornando a rainha meio que por obrigação, já que era a única sobrevivente da família real. Durante a noite, Lux acaba se lembrando de seu passado novamente,
onde seu irmão havia aumentado e muito o número de vítimas no seu plano. Voltando ao presente, as garotas se preparavam para uma possível tentativa de invasão. Chegando lá, elas encontram com uma espécie de geleia gigante, que logo acaba se autodestruindo e de repente vários Abis começam a surgir, e um homem suspeito aparece em seguida. Aparentemente era ele quem controlava os Abis com sua flauta, e ele era um traidor do novo império. A batalha entre eles começa e Liz estava passando por maus bocados inicialmente, até que uma garota volta para reportar o ocorrido e o Prota decide ir até elas para ajudar. Liz então acabou sendo derrotada em combate, e o cara suspeito revela que foi ele quem tinha colocado aquela marca na barriga dela, e após ser ferido, Liz iria ser dizimada em seguida, mas nosso Prota chega roubando a cena e salvando a princesa de ser apagada da história. Depois disso, ele finalmente utiliza seu segundo Mecha Dragão, que era justamente o da lenda passada, chamado Bahamut. E nesse momento descobrimos que o herói negro na verdade era nosso protagonista esse tempo todo, e ele não perde tempo e começa a deletar completamente todos os Mecha Dragões do exército rival por ali, fazendo uma limpeza completa e logo finaliza o traidor do novo império. No dia seguinte, Lux acabou sendo chamado para uma comemoração surpresa por causa de seus fatos em batalha, e de repente a diretora aparece dizendo que eles decidiram realizar uma competição por ele, onde a pessoa que conseguisse pegar esse papel vermelho dele poderia ter a posse do nosso Prota durante uma semana somente para si, e logo o coitado começa a fugir como se não houvesse amanhã. Ele então acaba se escondendo na oficina de Lizzie, que finge querer informações sobre o Mecha Dragão dele apenas para poder capturá-lo, mas ele ainda consegue se libertar. Dessa vez, ele encontra com sua amiga de infância e foi imobilizado por ela, mas consegue se soltar em seguida. Aparentemente, ele acabou entrando em um vestiário por ali, e logo algumas garotas entram para poder se trocar juntamente com uma garota de cabelos azuis do início, que logo percebe que o Prota estava por ali, mas decide manter sua presença um segredo completo das outras garotas. Quando estavam finalmente a sós, ele acaba caindo no jogo dela e entrega o papel pouco antes do tempo acabar, e descobre que na verdade ela havia adiantado o relógio para poder pegar ele no último minuto, e agora ele teria que fingir ser namorado dela durante uma semana. Durante a noite, ele conversa com a diretora, e ela mostra o apito que tinha sido pego quando derrotaram o traidor do império, e ela pede para que ele confirmasse se aquele apito era ou não a chave para alguma coisa maior. Sua irmã então pede para que ele tomasse cuidado com uma garota de cabelos azuis, já que ela apresentava esconder algo. No dia seguinte, ele finalmente se encontra com ela, que logo explica o motivo de querer que ele se tornasse seu namorado durante uma semana. A família dela iria enviar uma governante em breve para checar os preparativos para o seu noivado, e ela queria evitar que o tal noivado acontecesse oficialmente. Durante a noite, Liz aparece completamente enciumada pela garota de cabelos azuis, dizendo que estava na hora deles se separarem. Após uns dias, vemos a garota azul com o Prota novamente, mas dessa vez aproveitando um pouco o dia a sós. Durante a tarde, eles acabaram sendo cercados por alguns malfeitosos que queriam algo com ela, e ela pede para que ele criasse uma oportunidade para que ela invocasse seu Mecha Dragão, e após fazer a invocação, ela acaba com os outros mechas com facilidade em seguida. E do nada, Lizzie, a amiga de infância dele, aparece juntamente com a governante da família da garota de cabelos azuis. Durante a noite, ela menciona sobre os preparativos para seu noivado, mas ela revela que agora ela estava namorando, portanto não seria capaz de dar continuidade com isso. E repetidamente, um Lorde aparece em seguida, que pelo visto era o pretendente arranjado da garota azul. O Lorde então, após ouvir sobre o namorado dela, decide chamar Lux para um duelo, e a garota sugere para que fosse um duelo em dupla, e aparentemente todos aceitaram as condições da batalha que aconteceria em 3 dias. Vemos agora que o Lorde estava se reunindo possivelmente com uma pessoa suspeita. De volta ao Lux, a garota azul o agradece por ter aceito o duelo, apesar de não ter obrigação nenhuma com isso. Mais tarde, o Prota acabou sendo puxado por uma das garotas, e ao entrar em uma sala acaba percebendo que todas elas ali estavam vestidas de empregadas para servir a ele. E o motivo disso tudo, ninguém sabe realmente. Em uma reunião entre alguns líderes, eles estavam se preparando para um possível Ragnarok, que significa o fim do mundo, e um Lorde menciona que seu filho iria ficar responsável por encontrar a arma adormecida que poderia impedir que o fim chegasse. Nesse momento, vemos agora Lux reunido com a diretora e outras garotas, que discutiam sobre as preparações para uma missão que aconteceria no dia seguinte, e ele percebe que a garota azul estava por lá também. Quando acaba a reunião, ela revela que tinha algumas coisas para investigar nessa missão que aconteceria em breve. Depois disso, vemos que o dia da operação tinha chego, e é revelado que o Lorde, que era noivo da garota azul, iria participar da missão, e seu nome é meio difícil de pronunciar, então vamos chamar ele de Barzi.
Mais tarde, eles finalmente partem para a missão deles, e quanto menos esperavam, surge uma criatura ainda mais poderosa, chamado Diabolos, que logo parte para cima das garotas, mas o Prota entra na frente. A Garota Azul até consegue aceitar um ataque nele, e o Lorde acaba sugerindo para que ele e o Prota tivessem o duelo deles ali, e quem derrotasse o monstro primeiro seria o vencedor, que ficaria com a Garota Azul. E ela então tenta novamente acertar Diabolos, mas dessa vez não conseguiu sucesso na tentativa e quase foi atingida pela criatura. Quando Barzi lança um machado em cima de Diabolos, ele se prepara para uma possível explosão que aconteceria em breve, e o Mecha Dragão da Garota Azul acabou perdendo parte do controle e Lux entra na frente dela para protegê-la. Depois disso, ele acorda em um lugar suspeito e percebe a presença de sua namorada em seguida. Conforme eles caminhavam, percebemos que ela estava bem fraca, mas ainda insiste em seguir em frente, já que estava em busca de algo, e Lux ajuda a caminhar pelo seu objetivo. Eles então chegam em um local completamente suspeito, e ela revela estar atrás do herói negro, pois aparentemente ele poderia ser como ela. Chegando no altar, o Prota descobre que a Garota Azul era na verdade a última sobrevivente das ruínas, e não era uma humana normal daquele mundo. E esse foi o resumo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like para eu saber se vocês apoiam a continuação desse anime. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo.